Ressurgimento de casos de febre amarela é o assunto do Prevê Saúde. O Brasil registrou 220 óbitos de febre amarela até o dia 24 de fevereiro de 2017. Foram notificados 1.368 casos suspeitos de febre amarela, com confirmação de 326 casos da doença, sendo que 916 permaneciam em investigação. Desde o início do ano, o Ministério da Saúde tem enviado doses extras da vacina contra a febre amarela aos estados que registram casos suspeitos da doença, como Minas Gerais, São Paulo, Espírito Santo, Rio de Janeiro e Bahia. Não existe medicamento específico para combater a febre amarela, e sim prevenção através da vacina. Para falar sobre o assunto, o convidado do Prevê Saúde é o médico infectologista Dr. José Fernando Casquel Monte, formado pela Faculdade de Medicina Unesp de Botucatu, com especialização em infectologia. Para conduzir a entrevista, o apresentador do Prevê Saúde, médico oftalmologista, Dr. José Eduardo Marques. Eu gostaria de agradecer a presença do Dr. Fernando Monte aqui no nosso estúdio, ele que gentilmente aceitou o convite e vai poder passar para os nossos telespectadores informações importantes acerca deste assunto. Já para iniciar esse programa, Fernando, eu gostaria que você explicasse para o nosso telespectador o porquê desse aumento no ressurgimento dos óbitos por febre amarela no Brasil. Bom, primeiro é uma grande satisfação estar aqui junto com você. E eu acredito o seguinte: o que aconteceu nos últimos meses com este aumento da ocorrência de febre amarela foi em função de que populações vulneráveis à doença, que são aquelas populações que vivem próximas de área de mata, se relaxou com a vacinação dessas pessoas. Essa é a causa mais provável. Porque quando a gente olha o mapa de onde a doença aconteceu, principalmente no país, a gente vai ver que eram áreas onde as pessoas deveriam, todas elas, estarem vacinadas. Nós temos uma vacina disponível que é bastante eficaz e isto não aconteceu. Então eu acho que esta é uma grande razão. Uma segunda razão, esta está sendo estudada ainda, são alterações no ecossistema, alterações ecológicas, e aí tem várias causas que podem ter levado a isso, que fizeram com que você tivesse fenômenos de aumento da doença nos macacos, no ciclo selvagem da doença, né? Então isto pode ter também uma relação com o aumento dos casos da doença. De qualquer maneira, o que eu acho que é lamentável para o país é que nós tivemos, na verdade, um aumento de uma doença que é uma doença evitável. A gente não precisaria ter passado por isso, uma quantidade tão grande de casos e uma quantidade tão elevada de óbitos. Fernando, esses casos foram casos de febre amarela silvestre. O que ela difere da febre amarela que nós vemos aí no nosso dia a dia, da que ocorre mais aqui? O transmissor é diferente? Quais são as características desta febre amarela? Bom, a febre amarela é assim, desde 1942 no Brasil a gente só tem a forma chamada de silvestre mesmo. E acho que é importante explicar que diferença que tem da outra forma que nós chamamos de forma urbana, que já aconteceu bastante no país, especialmente no começo do século passado. A gente teve febre amarela urbana em grande quantidade, por exemplo, no Rio de Janeiro, nas cidades importantes do país, né? A diferença, na verdade, é uma diferença do ponto de vista de onde a doença acontece, do ciclo de transmissão da doença. Do ponto de vista clínico, não há nenhuma diferença. Então, por exemplo, para a pessoa que adquire a doença, tanto faz adquirir a forma chamada silvestre ou a forma urbana, a doença vai ser exatamente da mesma maneira, com os mesmos sintomas, com o mesmo quadro clínico. Nós chamamos hoje de febre amarela silvestre, de forma silvestre, aquela doença que acontece dentro da mata e envolve aí um hospedeiro que é o macaco,
hospedeiro fundamental da forma silvestre, e envolve 2 transmissores, porque a febre amarela é uma doença transmitida por mosquito, envolve 2 mosquitos transmissores, que são o Haemococcus e o Sabetes. Então são 2 gêneros de mosquito que podem transmitir a doença. E acontece dentro da mata. A febre amarela urbana, que felizmente não existe entre nós, seria a ocorrência da doença dentre a população humana, portanto o reservatório do vírus seriam as pessoas que têm a doença, e aí o transmissor é diferente, o transmissor é o Aedes aegypti, que vive aqui entre nós. Então, para ficar mais claro, clinicamente não tem diferença entre as 2 doenças. A diferença desta classificação é a diferença do ponto de vista do ciclo da doença. Um ciclo acontece dentro da mata e o outro ciclo acontece dentro das áreas urbanas. Essa seria a diferença. Alguns municípios estão em situação de alerta, porque descobriram alguns macacos mortos e possivelmente é pela febre amarela. Como investigar isso? Qual é a conduta a ser tomada? Bom, naqueles locais onde você tem a suspeita de um fenômeno chamado epizootia, a epizootia é o nome que se dá da epidemia que acontece entre os macacos, né? Porque epidemia é um termo que a gente só utiliza para as populações humanas. Então, quando você tem uma suspeita de epizootia, ou seja, um aumento da ocorrência de febre amarela entre os macacos, as pessoas buscam ver se encontra macaco morto na mata, ou macaco que esteja com sinais de estar doente, esse tipo de coisa, e esses animais têm que ser capturados, e você tem que fazer uma série de testes para saber se realmente esses animais têm algum problema, ou seja, se tem uma anormalidade em relação à febre amarela acontecendo entre eles. Se tiver acontecendo uma epizootia, isso por si só já declara aquela situação como uma situação de risco. Quer dizer, quem estiver morando perto desses locais está numa situação chamada situação de risco de transmissão de febre amarela. Ou então, se o indivíduo estiver vivendo numa área que começa a aparecer caso humano em quantidade aumentada, às vezes você não chega a detectar o fenômeno que acontece dentro da mata e dentro com os macacos, mas você detecta que tem mais caso humano acontecendo daquelas pessoas que moram próximos da mata, e aí você também considera essa área uma área de risco. Uma outra forma de considerar uma área de risco são aquelas áreas que já tiveram casos ou tão próximas das áreas que tiveram casos. Por exemplo, aqui em São Paulo, no estado de São Paulo, nós temos ali na região noroeste do estado, perto da região de Ribeirão Preto, nós temos aqui na região sul do estado, em anos anteriores nós tivemos a ocorrência de febre amarela. Isso fez com que nós desenhássemos estas regiões como áreas possíveis de risco para a doença. Bauru está dentro de uma área desse tipo. Não tem nenhum sinal de que nós estamos tendo ocorrência anormal de febre amarela, nem em população humana, nós não temos nenhum caso, nem em população de macaco, nós não temos nenhum sinal de epizootia. Entretanto, a gente está dentro de uma área que é considerada de risco, porque próxima dessas áreas onde aconteceu a doença antes, e isto faz com que a área considerada de risco recomende você vacinar toda a população. A febre amarela é uma coisa interessante. Se você pegar um mapa do Brasil, ela acontece nas matas não litorâneas. Então, para dentro do continente, e a área chamada litorânea, onde você tinha aí a Mata Atlântica, não é considerada uma área de risco hoje para a febre amarela no país. Nessas áreas você tem então a indicação de você vacinar toda a população. Se você estiver numa área que não tem esta classificação, e se as pessoas forem no site do Ministério, tem lá, eles vão encontrar lá, existem a lista dos municípios, como é que eles são classificados, todo mundo tem que tomar vacina ou não. Nestas áreas onde não tem que todo mundo tomar vacina, aí você só vacina aquelas pessoas que vão viajar para essas áreas que podem se configurar como área de risco. O grande risco que nós tivemos em tempo recente agora foi o risco na região de Minas Gerais e especialmente
na transição entre o estado de Minas Gerais e o estado do Espírito Santo. Esta foi a área mais crítica do país nesta ocorrência recente de febre amarela. O Aedes aegypti pode também transmitir a febre amarela? Pode, e é um bom transmissor da febre amarela, né? Por exemplo, nesta forma urbana que nós dissemos aqui, o transmissor implicado na forma urbana, que infelizmente nós não temos no nosso país, é o Aedes aegypti. Então, ele é um vetor passível de fazer a transmissão de febre amarela. Existe algum risco desta febre amarela crescer a ponto de amanhã ou depois esse ciclo sair da mata e voltar a ser um ciclo urbano? Nós não acreditamos que haja esse risco, Zé Eduardo, pelo seguinte, por uma questão de que esta doença tem um dispositivo de controle que é a vacina, não é? Diferente das outras doenças que o Aedes pode transmitir, dengue, zika vírus, vírus chikungunya, em relação ao vírus da febre amarela, tem uma vacina que é muito eficaz. Então, o que poderia acontecer? Vamos imaginar uma coisa hipotética. Você poderia, eventualmente, numa área onde tem Aedes aegypti, como é o nosso caso aqui, de repente você tem um caso de febre amarela e um ou outro Aedes aegypti se tornar contaminado pela doença. Mas aí, rapidamente, se você tiver essa detecção, rapidamente você bloqueia a transmissão da doença vacinando as pessoas que estão ali naquela região. Então, hoje nós não acreditamos, pela existência da vacina, que a gente possa reintroduzir as formas urbanas ou o ciclo de transmissão urbano da doença. Felizmente, tem vacina com relação a isso. Se não tivesse a vacina, esse risco seria muito grande, porque como a gente está vendo na nossa realidade, a gente está tendo grande dificuldade em controlar as doenças que são transmitidas pelo Aedes aegypti, né? Felizmente, em relação à febre amarela, que é a mais grave dentre essas doenças todas, a gente tem essa possibilidade então de usar a vacina. Certo. Eu gostaria que você explicasse novamente para o nosso telespectador como dá essa transmissão da febre amarela, que aqui existe hoje, é a silvestre, para cada uma das pessoas que realmente acabam sendo acometidas por essa doença. A transmissão, como eu disse, a forma silvestre da febre amarela é aquela que acontece dentro da mata. Então, lá na mata, entre os macacos e entre esses mosquitos transmissores, tanto hemagogos como sábetes, você está tendo o ciclo da doença. Vem um mosquito, pica um macaco que tem a doença, vai picar o outro que não tem a doença, transmite a doença, e a doença fica sendo perpetuada no ciclo dentro da mata. As pessoas que moram próximas dessa mata, ou que vão por alguma razão a essas matas e não têm proteção da vacina, elas podem adentrar lá e, eventualmente, um mosquito deste contaminado pode picar uma pessoa. O próprio hemagogos, o próprio sábetes, embora não tenha muita predileção pela espécie humana, pode picar a pessoa e a pessoa então adquirir a febre amarela. Como ela adquiriu neste ambiente, que é o ambiente da mata, nós chamamos isso de febre amarela silvestre. Agora, como eu disse, os sinais clínicos da doença, a sintomatologia, o quadro clínico, vai ser exatamente idêntico a se a pessoa tivesse tido a transmissão urbana transmitida pela Aedes aegypti. Isso não modifica a forma clínica da doença. É uma classificação que diz respeito simplesmente à transmissão, na verdade diz respeito à epidemiologia da febre amarela. Fernando, não existe um medicamento usado para combater a febre amarela, e sim a imunização. A pessoa tem que realmente tomar a vacina, se tornar imune àquela doença. A partir de que idade é indicada a vacinação? Quantas são as doses que o indivíduo deve tomar para realmente estar imunizado? Existe alguma contraindicação do uso da vacina? Olha, essa sua pergunta é importantíssima. A vacina é uma vacina de vírus vivo atenuado, não é? Então, o vírus que está presente na vacina é um vírus vivo, e isso, por si só, já traz algumas restrições à vacina. Ela pode ser usada
em crianças a partir dos 9 meses de idade, rotineiramente. Se você tiver uma situação de grande risco, por exemplo, você está tendo ocorrência, numa região que está tendo ocorrência de grande quantidade de casos de febre amarela e você tenha risco, inclusive para as crianças, você pode dar a partir dos 6 meses. Mas nessa faixa, entre os 6 meses e os 9 meses, você só vai usar a vacina se o risco for muito alto. Normalmente se usa após os 9 meses. Ela não deve ser usada em hipótese alguma em gestante, como é vírus vivo, pode trazer problema ao feto, né? E ela tem que ser usada com muita cautela a partir dos 60 anos, naqueles indivíduos que nunca foram vacinados. Então, quando você faz a primeira vacinação do indivíduo acima dos 60 anos, tem mais risco de complicação do que em outras idades. Se ele já foi vacinado, esse risco não é diferente, mas se ele nunca foi vacinado, tem esse risco. Bom, então tem essas cautelas todas a observar. E uma outra cautela, como é que atenua o vírus? Atenua o vírus passando o vírus progressivamente em embrião de galinha, então em ovo, né? A vacina é produzida utilizando o ovo para fazer a atenuação. São 2 vacinas que usam essa metodologia, febre amarela e a vacina de gripe. Então, se a pessoa tiver alergia ao ovo, também tem restrição ao uso da vacina de febre amarela. E uma coisa muito importante da sua pergunta é, bom, quantas doses a pessoa precisa tomar para ficar imunizada? Precisa tomar, na verdade, uma única dose. A imunização básica é feita com uma dose única. Isso é importante porque se veiculou, não, com 2 doses a pessoa já está imunizada. Que se descobriu que com 2 doses a pessoa está imunizada para o resto da vida. Como é que a gente fazia com a vacina de febre amarela antes? A gente dava uma dose e depois a cada 10 anos a gente dava um reforço. Então se desse a primeira dose numa criança de 5 anos, ia dar com 15 um reforço, com 25, com 35, 45, assim por diante. Hoje nós sabemos o seguinte, depois do primeiro reforço, 10 anos depois, ela está imunizada permanentemente, na verdade, você não precisa dar os outros reforços. Mas com a primeira dose que a pessoa toma da vacina, ela já está imunizada. Importante saber o seguinte, demora mais ou menos 10 dias para ter efeito. Então, eu vou viajar para uma área vamos imaginar que eu fosse para uma área em Minas Gerais, onde está acontecendo a doença e tudo mais. Eu vou viajar para lá. E não tenho vacina de febre amarela, eu precisaria tomar a vacina 10 dias, pelo menos, antes da viagem, porque senão eu posso chegar lá, se eu vacino hoje, viajo dali 3 dias, eu posso assim mesmo adquirir a febre amarela, porque não deu tempo de eu fabricar anticorpo contra a doença. Mas a vacina tem uma eficácia bastante alta, tem essas considerações, ela pode dar esses efeitos adversos, a gente tem que ter cautela em algumas situações. Acima dos 60 anos a gente pede que a pessoa passe por uma avaliação médica para ver se é mais vantagem tomar a vacina ou mais vantagem não tomar a vacina, não é? Mas feitas essas considerações, é um instrumento que funciona muito bem para controlar a doença. Certo. A partir do indivíduo ter sido picado, quanto tempo depois ele passa a desenvolver os primeiros sintomas? E por que algumas pessoas desenvolvem sintomas tão intensos e chegam até mesmo ao óbito? Bom, a partir da picada do mosquito, que vai inocular o vírus no indivíduo, vai decorrer um tempo médio aí de 3 a 6 dias mais ou menos, quando ele vai começar a ter os primeiros sintomas. Os sintomas da doença são febre, um quadro febril inicialmente, não é? Pode ter muita dor muscular, dor no corpo, pode ter cefaleia, que é a dor de cabeça. Basicamente é esse o quadro inicial da doença em todas as circunstâncias. E aí nós temos pessoas que evoluem com uma doença muito fraquinha, né, com pouco sintoma, 2 dias depois a pessoa já passou a febre, não tem mais nada, até formas muito graves da doença, que são essas formas graves que vão levar à morte, né? A média
de morte por causa de febre amarela faz que a gente considere a doença uma doença bastante grave. Nesses casos que aconteceram agora, no final do ano passado, começo desse ano no Brasil, a taxa de óbito nas pessoas que tiveram a febre amarela foi acima de 30%, 32% mais ou menos. Então, é uma doença que mata bastante. Mais ou menos 20% das pessoas evoluem para as formas graves. Por que isso acontece? Não se sabe todos os fatores, Eduardo, que levam a isso. Provavelmente, alguns indivíduos têm uma suscetibilidade maior ao vírus, alguns indivíduos vão fazer o sistema imunológico desenvolver reações que podem agravar o quadro da pessoa. A febre amarela é considerada uma febre hemorrágica, então pessoas que vão desenvolver fenômenos de sangramento em função da doença, e é óbvio, uma parte desses casos é porque tem debilidades no sistema imunológico. Então, hoje em dia a gente tem cada vez mais quantidade de pessoas que estão convivendo com deficiências do sistema imunológico. Essas pessoas certamente vão tender a evoluir com uma forma mais grave da doença. O paciente, uma vez se recuperando da febre amarela, ele pode ficar com algumas sequelas? Normalmente ele não fica com sequela nenhuma. A recuperação da doença é total, né? É rápida. A resolução do caso acontece mais ou menos num período de 15 dias, mesmo quando você tem doenças um pouco mais arrastadas, você vai variar aí 20 dias mais ou menos, aí a pessoa sai desse quadro, mesmo que seja grave, e não vai deixar sequela nenhuma. E se a pessoa tiver a febre amarela, vai funcionar como se ela tivesse sido vacinada. Aí ela tem imunidade permanente para a vida toda. Então o indivíduo não vai pegar a febre amarela mais de uma vez. Aliás, que ótimo, né? Porque seria o cúmulo do azar do indivíduo ter febre amarela mais de uma vez. Mas de qualquer maneira, se ele tiver febre amarela uma vez, ele vai ter imunidade permanente em relação à doença. O uso de repelente pode ajudar nesses casos? Pode ajudar, e ajuda muito, por exemplo, em área de mata, não é? Embora esses mosquitos que transmitam a febre amarela na forma silvestre, como eu disse aqui, hemagogos e sábites, eles são mosquitos que vivem na parte alta das árvores, nas copas bem altas das árvores. Então ele não tem muito a tendência de picar o homem, mas veja, isso depende de um monte de fator, pode ser que pique, tanto é que tem gente que pega a febre amarela lá. Claro que se ele usar repelente, é mais um instrumento que ele vai ter para evitar que o mosquito o pique, especialmente quando ele for nesse ambiente de mata. Agora veja, entre o repelente, então o repelente vai ajudar a proteger? Vai ajudar. Entre o repelente e a vacinação, o que a gente recomenda de verdade é a vacinação. O repelente seria você reservar para uma situação em que, por exemplo, você tem uma pessoa muito idosa, que precisou ir para uma região que é de alto risco, e que você tem todas as indicações a não fazer a vacinação, porque a vacinação pode causar um problema para essa pessoa, aí estaria indicado o uso do repelente. Se a pessoa puder vacinar, a vacina vai ser muito mais eficaz do que o repelente. Certo. Algumas pessoas que têm o hábito aí de prática de exercício, prática de esporte, uma alimentação mais saudável, estas pessoas, quando adquirem a febre amarela, tendem a ter esta forma mais branda, mais leve, ou seja, você falou que algumas pessoas com o sistema imunológico debilitado realmente acabam partindo para a forma grave. E essas que estão realmente rígidas, estão bem, praticam esporte, se alimentam bem, elas acabam pegando uma muito mais leve? Eu diria o seguinte, que como grupo, né, se você olhar um conjunto de pessoas mais saudáveis, no grupo a tendência vai ser possivelmente de ter em conjunto uma forma mais leve. Agora, isto não quer dizer que uma pessoa específica, que seja muito saudável, que tenha alimentação corretíssima, ela não possa ter forma grave. Então, existem formas graves em pessoas que não têm nenhum problema detectável de saúde e que têm uma boa condição física. Quer dizer, o que eu estou querendo dizer no geral,
as boas condições de saúde do indivíduo, uma alimentação correta e todo esse conjunto de coisas vai ser importante para que o indivíduo tenha uma situação mais saudável. Mas isto não é uma garantia de que ele não possa ter uma forma grave de febre amarela. Um indivíduo nessa condição também pode evoluir com uma forma grave, desde que o sistema imunológico dele reaja de uma determinada maneira. É a mesma coisa que acontece na dengue. A dengue também tem isso, né? Às vezes você tem indivíduos que não têm absolutamente nada e que aí o sujeito pega a dengue e tem uma forma grave de dengue, como dengue hemorrágico e tudo mais, porque a forma dele reagir à doença é que está causando isso. Certo. Olha, eu acredito que nós tenhamos aí discutido de uma maneira bastante clara a respeito desse assunto. Mesmo assim, Fernando, eu gostaria que você deixasse uma mensagem para o nosso telespectador. Eu acho que a mensagem importante, especialmente para a gente que vive aqui em Bauru, nós não temos nenhuma razão para ter algum tipo de preocupação, de apavoramento em relação a essa doença. Ela aconteceu relativamente, esta última ocorrência, e que foi bastante importante no país. Nós tivemos perto de 400 casos já confirmados e mais de 100 óbitos, né? Mas mesmo assim aconteceu relativamente distante de nós. Não há nenhuma evidência que nós tenhamos na cidade de Bauru uma situação de anormalidade. De qualquer maneira, é importante que as pessoas que vivem aqui, nós somos uma área que indica vacinação de toda a população. As pessoas que vivem aqui, que elas se vacinem contra a doença, porque você não sabe a hora que você vai ter uma determinada atividade, que pode ser que você entre numa área de mata. Bauru tem uma circunstância de que tem áreas de mata de forma urbana, não é? A mata nós temos uma proximidade muito grande com a mata, mesmo aqui no ambiente urbano. Nós temos retalhos de cerrado dentro da nossa cidade. Nestas áreas a gente tem a presença bastante importante de macacos, né? A gente convive proximamente com macacos em várias regiões aqui da nossa cidade. Então, é importante que as pessoas se vacinem, se preocupem com isso, sem nenhuma correria para isso. Não há nenhuma razão para ter correria com essa situação. Mas que elas se vacinem. Nós temos uma cobertura importante. Em 1986 nós fizemos uma vacinação em massa aqui na cidade de Bauru, e pelas informações que eu tenho, nós já temos uma razoável cobertura da população, mas é importante que as pessoas que nunca tomaram a vacina, que elas procurem o serviço médico. Se elas tiverem mais de 60 anos, como eu disse, é importante que converse com o seu médico para ver se o médico indica ou não a vacina. E se elas forem viajar para uma dessas áreas onde está acontecendo, especialmente áreas relacionadas a Minas Gerais, onde teve ocorrência de febre amarela, embora a doença esteja numa fase regressiva nesses locais, é importante que ela vá vacinada com pelo menos 10 dias de antecedência, para que ela esteja protegida. É uma doença, dentre as doenças transmitidas por mosquito, é uma das formas graves. E é importante que as pessoas também não se apavorem, não confundam isso com outras doenças. Eu até vi algumas confusões, por exemplo, com malária, não é? Um dia eu vi na internet lá o pessoal cogitando, não, porque nós tivemos malária aqui próximo de nós, acho que tinha sido em Catanduva, fazendo como se estivesse falando de febre amarela. São duas doenças, a única coisa que elas têm de semelhante é que elas são transmitidas por mosquito, mas nenhuma semelhança. Então são doenças diferentes, são situações diferentes. Essa pessoa tinha adquirido a doença, este caso específico de malária, porque malária não tem no nosso estado, não é? Tinha adquirido a doença no Congo, ela tinha viajado para a África, voltado. Então, cada situação dessa é uma situação específica. As pessoas, ao se informarem sobre isso, procurar ter profundidade na informação. De qualquer maneira, a mensagem final é essa: não há razão para apavoramento. É importante que a população de Bauru cogite se vacinar dentro das regras que existem para vacinação.
Eu gostaria de agradecer imensamente a presença do Dr. Fernando Monte. Eu tenho certeza que o nosso telespectador pôde aproveitar aí essa entrevista, pôde realmente tirar algumas dúvidas e se ainda assim ficaram algumas dúvidas, queira encaminhar aqui para a TV Prever. Tenho certeza que o doutor terá o maior prazer em respondê-las. A vocês que nos assistiram, muito obrigado e fica aqui o convite para que na semana que vem estejamos juntos aqui para mais um Prever Saúde. Tchau.